Fala, senhoras e senhores, como vocês estão? Eu espero que você esteja bem. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Vou fazer mais alguns vídeos, dar continuidade ao primeiro que eu fiz, que por sinal, se você ainda não assistiu, deixe o meu convite, assista, é sobre a minha história, para que a gente crie um bom relacionamento, para que a gente se conheça melhor, sem dúvida vai fazer a diferença. Bom, gente, seguinte, fiz o primeiro vídeo, tive feedbacks super interessantes, gostei muito do retorno das pessoas as quais me conhecem, pessoas ainda que não me conhecem, mas que por sinal acabaram se conectando, se envolvendo, né, com aquela história. Bom, gente, seguinte, no primeiro vídeo tem um feito muito grande na minha história, né? Que feito que é esse? É a minha história com a minha mãe, é a história de início, onde eu morava, com a minha mãe na favela, as dificuldades que nós tínhamos, né, a realidade que a gente vivia, as circunstâncias que eu tinha, e que aos 13 anos eu tinha uma ambição muito grande, foi ali onde começou os meus desejos, as minhas vontades, a minha vontade de mudar de vida, né, era de sair da favela, era de sair da realidade onde eu estava, tá? Então, o que eu quero trazer hoje? A questão sobre sonho e sobre objetivo. E, de uma forma muito natural, ou de uma forma assim, vamos dizer, sem roteiro, utilizar da minha própria história para tentar entender melhor o que é um sonho, o que é um objetivo, o que a gente faz de fato para que isso aqui aconteça, sem deixar o sonho como um devaneio, e sim como uma coisa realista, pautada nas possibilidades, nos controles que você tem sobre aquilo que você pode fazer, exercer, ser protagonista da sua história. Na minha história, ela começa com a minha mãe, como eu comento lá no primeiro vídeo, né? A gente morava juntos, sempre eu e ela, teve meu irmão depois, e a realidade de morador de favela, a gente tem preocupações de como a gente vai viver a vida fora de casa, se vai ser assaltado, se não vai ter, como que é aquela região. Claro que tem, eu continuo tendo, né? Eu me preocupo se a minha mulher vai sair, se a minha mulher vai ter que sair à noite, eu me preocupo, né, que horas que eu vou chegar, eu me preocupo como que tá a minha região, né, se ela tá um pouco mais complicada ou não. A realidade lá era a mesma, a diferença é que a gente se preocupava um pouco mais. A minha mãe tinha que ter alguns controles, ela tinha que ter algumas posturas de mais cuidado, né, sobre nós ali, sobre eu e meu irmão, porque aquela circunstância necessitava. Quando eu estava lá, e eu estava com 13 anos, essa minha vontade de querer sair dali, ela foi se desenvolvendo, ela foi aumentando. Por quê? Porque eu queria ter uma vida melhor, eu via outras pessoas tendo uma vida melhor, eu via outros colegas morando em lugares mais legais, mas ao mesmo tempo eu tinha a clareza de que aos 13 anos eu não conseguia fazer muita coisa, mas eu conseguia fazer algo, eu conseguia fazer as coisas as quais estavam no meu controle. Sair dali, quando falam assim, você tem que sonhar grande, você tem que sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, realmente dá o mesmo trabalho, sonhar dá o mesmo trabalho. Por quê? Porque é só um sonho, pode ser um sonho pequeno, pode ser um sonho grande, né? Só que o objetivo, ele te dá a possibilidade de realmente fazer aquilo acontecer. Então o que é um sonho, gente? Um sonho nada mais é do que uma ideia que você acredita e que acaba se tornando um devaneio. Ele está ali, ele é um desejo, ele está na sua mente, ele se comporta, você pensa, você reflete, você almeja, você deseja, só que se ficar só nisso, realmente vai se tornar um sonho. Um sonho qual aquele a gente deita, sonha com ele, acorda e a sua realidade se apresenta. O que eu quero trazer com base na minha história é, gente, era um sonho? Cara, pode até ter sido um sonho, mas ele deixou de ser um sonho muito cedo, né? E ele se tornou um objetivo. Um objetivo por quê? Porque o objetivo ele é pautado na realidade. Ele é instalado dentro daquele contexto, daquela circunstância que você está. Então eu aos 13 anos estava naquelas circunstâncias. E qual que eram as ferramentas que eu tinha na minha mão? Poucas. Mas as poucas que eu tinha, eu comecei a utilizá-las. Então, por exemplo, a partir do momento que aquilo ali se tornou um objetivo, eu não fiquei mais preocupado em sair da favela, em mudar de casa. Eu fiquei preocupado em, o que eu preciso fazer para conseguir sair daqui, para conseguir mudar esse contexto, mudar essa realidade aqui. Só que, gente, aos 13 anos, vamos concordar,
né? Você não tem muitos recursos para fazer esse tipo de coisa, né? Às vezes você não tem nem clareza, nem maturidade para isso. Só que é aqui que mora uma coisa que eu acho tão incrível, que é a autorresponsabilidade. A responsabilidade sobre os seus próprios objetivos, a sua própria vida. Ser protagonista da sua vida, gente, é difícil, viu? Você tem que lembrar que você tem que ser protagonista. E você ser protagonista te traz responsabilidade, o que é uma coisa maravilhosa. Eu comecei a pensar, tá, então o que eu posso fazer que está no meu controle? Porque, veja bem, eu tinha tanta vontade de sair dali, que quando eu cheguei próximo aos 15, 16, pesquisando e etc., eu descobri que existia um negócio chamado emancipação, né? Emancipação nada mais é do que, caso você tenha um jovem de 16, 15 anos, precise fazer algum movimento que só é possível quando você é maior de idade, né? Você está na sua maioridade, a justiça, né? o direito dá essa possibilidade de você antecipar, não sei explicar de uma forma muito correta, mas o fato é, com 16 você pode fazer algumas coisas dentro da lei, claro que você só faria quando você fosse maior de idade. Mas vamos lá. Então eu pensei assim, nossa, e se eu me emancipar só para conseguir fazer um financiamento? Até isso passava na minha cabeça. Mas voltando um pouco, aos 13, eu já não tinha tantos recursos. Que recursos que eu tinha? Gente, eu tinha que estudar, eu tinha que ganhar dinheiro, e eu tinha que guardar o dinheiro. Essa era o que tinha na minha cabeça. Não tinha muita coisa. Não tinha. Então eu comecei a pensar, tá, então essas aqui são as minhas ferramentas. Quais ferramentas? Bom, preciso trabalhar, preciso estudar e preciso guardar dinheiro. Foi atrás disso que eu comecei a buscar. Não ficar pensando no objetivo. O objetivo está lá, ele não muda. Por quê? Porque aquilo era a minha realidade, as minhas circunstâncias. Chovia na minha casa, gente, chovia. Não precisava de muita chuva não, viu? Chovia, a casa, ela enchia de água. A minha mãe, ela apelidou a casa onde nós morávamos de Buraco do Tatu. Por quê? Porque, gente, era uma descida, eu não vou ter foto para colocar dessa vez, infelizmente, mas tinha, sei lá, uns degraus, que no caso eram mais ou menos uns 15, aí tinha um portão, aí depois tinha mais uma descidinha, aí tinha outro portão e aí era a porta da minha casa. Isso era embaixo de outra casa. Então tinha uma casa acima da minha. Então por isso que a minha mãe apelidou, né, de Buraco do Tatu, porque era lá no fundo, lá embaixo. Era tipo não é porão, né, gente? Mas era o subsolo. Essa é a questão, né? Mas voltando. E quando chovia, por ser uma descida, a chuva descia pelas escadas, passava pela entrada e, dentro de casa, né? E aquilo era um saco pra gente. Meu irmão ficava na cama, lá no quarto, eram 3 cômodos, né? E entrava água pela sala e na cozinha. E aí eu pegava uma garrafa PET de coca, essas coisas, eu cortava ela no meio, porque ficava bem fininha, né, por causa do plástico, e com aquilo eu conseguia passar direto no chão e colocar no balde, né? Então assim, chovia, eu sabia que eu ia ter que estar em casa para tirar a água de dentro de casa. Tinha como resolver isso? Gente, a gente tentou algumas formas, mas assim, era difícil. Aquilo, eu lembro até hoje, assim, eu juro para vocês, lembro, gente, eu lembro de eu ajoelhado, tirando a água, chorando, mas falando para Deus, relaxa, eu confio, eu sei que eu vou conseguir sair daqui. Eu ainda não sei como, meu Deus, mas eu sei que você vai me ajudar. Ponto. Aquela era a minha circunstância real, verdadeira, estava ali acontecendo. Então eu não tinha que ficar num devaneio de querer sair dali. Eu tinha que ficar, como que eu faço para sair? E na nossa vida a maioria das coisas são assim. As pessoas ficam num devaneio de que ela quer alguma coisa, ela quer fazer alguma coisa. Vamos trazer de uma forma mais simples. Ela quer ter um trabalho melhor, ela quer comprar um carro, ela quer ir para academia, e ela quer ter um corpo melhor, e fica naquele devaneio. Mas não é.
Ali, o que eu quero dizer, não é ali que a coisa vai acontecer. Ali é importante? É muito importante. Que é a fase onde a gente realmente estrutura o objetivo, fixa ele pode mudar? Pode, mas que ele é um norte para onde nós queremos ir. Só que é aqui que a coisa acontece. É na realidade pautada, no objetivo, nas ferramentas que a gente pode utilizar para isso acontecer. Através disso, eu entendi a minha realidade, o momento onde eu estava, fiz o que eu podia fazer, o que estava no meu controle, que era estudar, ganhar dinheiro e guardar dinheiro. Eu, com o tempo, eu não sei, é óbvio que a gente sempre tem tem ideias através de referências, né? Mas eu desenvolvi na minha vida desde muito cedo assim, eu falei, olha, eu preciso dar tempo ao tempo, porque eu consigo fazer algumas coisas, mas outras não dependem de mim. Então eu preciso dar tempo ao tempo. Eu não tinha como, com 15 anos, ter 50 mil reais para dar entrada numa casa. Eu não tinha como. Então, eu dar tempo ao tempo cara, faz o que você está propondo, faz o que você se comprometeu a fazer, que é o básico, que é a sua responsabilidade, né? E deixa a coisa acontecer também. Né? Dê tempo ao tempo, porque as coisas elas vão acontecer, só que precisa de tempo também. É uma das variáveis. Era isso que eu queria trazer hoje aqui, gente, sobre o objetivo e o sonho. Depois que eu saí da favela, eu saí porque o meu relacionamento começou com a minha mulher e a vida começou a dar outro start através dali, né, aos 18 anos. Depois de 3 anos disso, houve uma oportunidade onde nós conseguimos vender a casa da minha mãe por um valor baixo, mas assim, eu falei, mãe, vamos tentar vender isso aqui, quem quiser comprar vai ser interessante. O valor que essa pessoa der pra gente de entrada, a gente vai pegar e vai dar de entrada no outro lugar. Nessa época eu já pensava assim, agora as minhas ferramentas mudaram, agora eu sou maior de idade, agora eu posso fazer um financiamento, agora eu tenho salário, agora eu tenho renda, né? Renda no sentido, na época eu era registrado. Então eu pensava assim, agora eu vou juntar os nomes, as coisas e vou ajudar a minha mãe ainda, né, com esse objetivo. Porque eu saí, mas o objetivo se mantinha, tá? Aconteceu? Foi no tempo que eu queria? Não. Eu queria que fosse aos 18 anos, assim, quando eu tinha saído de casa. Mas não foi. Foi simples? Também não. Foi difícil? Pra caramba! Foi muito difícil. Só que vem a questão da fé, que eu acreditava sem ver, mas eu também entendia que as coisas não podem ficar num devaneio, elas têm que ser instaladas na realidade e que você utilize das ferramentas possíveis e da sua responsabilidade em fazer o que você se comprometeu a fazer para que aquilo ali de fato aconteça. Então é óbvio que eu refleti isso em todos os outros objetivos da minha vida, né? E eu sugiro, eu por exemplo, se perguntarem assim, o que você falaria para o seu filho se ele quer conquistar alguma coisa? Eu provavelmente falaria para ele, olha, põe o objetivo ali, aquele ali, perfeito, né? Agora, o que você tem que fazer para chegar até lá? É nisso que você tem que se preocupar, é para isso que você tem que olhar. É super possível, você pode sonhar grande, você pode sonhar pequeno, você pode sonhar o que você quiser. Só que o que vai fazer de fato a coisa acontecer é o seu compromisso, a sua responsabilidade, suas atitudes e de fato você instalar, né, esse objetivo na realidade e buscar ele com base naquilo que você tem controle. O que você não tem, dê tempo ao tempo que a coisa vai acontecer também. Tá bom? Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer outros vídeos também, ainda dando continuidade a esse primeiro. Vamos em frente. Se você não assistiu o primeiro, assista e deixe seu comentário, deixe sua curtida aí. Vamos em frente. Tchau!